Em 1984, uma garota chamada Elizabeth Fritzl, de 18 anos, desaparece misteriosamente de casa. A família foi até a polícia para informar o desaparecimento da menina e eles não mediram esforços para descobrir o paradeiro dela. Até que uma semana depois, a família recebe uma carta dela que dizia ter saído de casa por conta própria e se dedicar a uma seita, e pedindo que a família não se preocupasse, pois ela estava bem. O caso foi esquecido pela polícia, que deu credibilidade total àquela história toda. Só que 24 anos depois, uma descoberta terrível veio à tona. Elizabeth reapareceu e revelou ter sido sequestrada e trancada em um porão por todos aqueles anos. Só que essa história, que já parecia terrível, acabou ficando muito pior, pois o cativeiro foi localizado embaixo da sua própria casa e o seu sequestrador também era seu pai. Nós estamos falando do caso Elizabeth Fritzl e você acha que tem estômago para ele, mas eu aposto que não. Olá, Intercases! Tudo bem com vocês? Antes de começar esse caso, eu queria agradecer pelos 500 inscritos. Passou muito rápido. Eu tô muito feliz porque aqui a gente tá criando uma comunidade. Então, por favor, comenta aqui embaixo outros casos que vocês gostariam de me ver contando aqui no canal, porque isso é muito importante pra mim. Só queria agradecer mesmo pela interação constante de vocês. Isso me motiva a cada vez fazer mais vídeos aqui pro canal. Então, logo no comecinho, eu já peço pra vocês deixar o like aqui embaixo, pra vocês não esquecerem. E bora pro caso. Então, o caso é o seguinte, gente. No dia 19 de abril de 2008, esse caso é muito recente, uma garota deu entrada no hospital em Amsterdã, na Áustria. O caso dessa jovem era muito delicado, ela estava à beira da morte e quando ela entrou no hospital, ela deu baixa na UTI imediatamente. Os médicos queriam entender qual que era o problema dela, qual que era a doença que o afetava, mas eles não acharam nenhum histórico médico dela, ela simplesmente não existia. E além desse fato dela não ter nenhum documento com ela, o estado de saúde da menina e também a sua aparência chocou muito os profissionais, eles acharam aquilo muito estranho e acionaram a polícia. Quando a polícia chega lá, eles descobrem que essa jovem se trata da filha de Elizabeth Fritzl, que estava desaparecida desde 1984. Então, investigando a fundo, as autoridades conseguiram desvendar um caso que tinha começado há 24 anos atrás. O caso de Elizabeth Fritzl foi aberto no dia 28 de agosto de 1984, quando ela desapareceu. A família contatou a polícia para reportar o desaparecimento da menina e a partir daí eles começaram a investigação. Mas então vamos falar um pouco sobre Elizabeth Fritzl. Nascida em 8 de abril de 1966, ela era uma das filhas mais velhas do casal Rosemary e Joseph Fritzl. A Elizabeth era uma garota super tímida e quieta, mas apesar disso, os conhecidos diziam que ela era adorável e muito educada. Na adolescência, ela teve uma fase muito ruim na escola. Sua melhor amiga dizia que ela era bem introvertida, então, além desta, ela não tinha muitas amigas. Isso porque ela era um pouco diferente das outras garotas da escola e, além de ser menos sociável, ela nunca falava sobre garotos e sempre parecia estar numa fase diferente, mais reservada e madura. Isso tudo acabou acarretando em uma certa exclusão dela no grupo das meninas da escola. Ela não se encaixava nos padrões de adolescentes da época, mas o que ninguém sabia é que a Elizabeth sofria constantemente abusos do pai dentro da sua própria casa. 2 anos antes desse desaparecimento dela, ela já tinha fugido de casa uma vez, quando ela tinha 16 anos. Ela pediu ajuda para uma amiga dela que sabia dos constantes abusos que ela sofria dentro de casa, então as duas se ajudaram para fugir dali. Elas foram para uma cidade próxima que se chamava Viena, mas as duas famílias já tinham reportado à polícia, eles conseguiram encontrar elas em Viena e levaram novamente para Amsterdã e entregaram para os seus responsáveis. Então, dessa vez, quando ela desapareceu novamente em 1984, um rumor rondava a cabeça da família que achava que ela tinha fugido por conta própria mais uma vez. A polícia começou as buscas e a família estava muito preocupada, só que uma semana depois do desaparecimento eles receberam uma carta escrita por ela. Essa carta ela dizia que estava bem, que tinha fugido de casa por conta própria para servir a uma seita e que ela não queria que a família o procurasse, que ela queria distância da família. A polícia conversou também com uma das poucas amigas da Elizabeth e ela contou para a polícia sobre um relacionamento ruim que ela tinha com seu pai dentro de casa. Ela não mencionou os abusos, mas ela falou que a Elizabeth não se sentia muito bem com o pai dentro de casa. Então a própria polícia começou a acreditar que a Elizabeth tinha fugido por conta própria mesmo para se livrar da família, enfim, toda aquela história que a gente já conhece. Só que ao mesmo tempo a mãe da Elizabeth, a Rosemary, e os seus irmãos não acreditavam muito nessa teoria que ela teria fugido por conta própria. Os irmãos disseram que ela já tinha conversado com eles sobre ela ter fugido de casa. Ela dizia que se arrependia muito do que ela fez. Ela dizia que estava entusiasmada para se profissionalizar e que ela queria sim sair de casa, conseguir um emprego bom e morar numa casa sozinha,
mas que ela faria tudo isso da forma certa. Então a mãe e os irmãos não acreditavam nessa teoria do pai dela de que ela teria fugido para participar de uma seita, até porque Elizabeth era muito retraída e para participar de uma seita ela teria que socializar com outras pessoas. Isso para eles, na visão deles, era impossível. Mas enquanto isso, o pai dela continuava reforçando essa teoria e ele dizia que a família não podia mais perder tempo, que ela já tinha dito que estava bem e era isso que importava. A Elizabeth era a quarta filha do casal e logo que ela nasceu, eles se mudaram para o centro da cidade. Eles compraram uma casa bem grande, tinha 3 andares e tinha alguns quartos extras que o Joseph, pai da Elizabeth, usava para alugar para outras pessoas. Então, além da família, tinham também alguns inquilinos que passavam temporadas morando na casa. O casal Rosemary e Joseph Fritzl, os pais da Elizabeth, tinham se casado há aproximadamente 20 anos e eles tinham 7 filhos. A Rosemary era dona de casa e o Joseph era formado em engenharia elétrica, então a família tinha uma boa condição financeira e aparentemente era uma família bem tradicional, eles eram vizinhos exemplares e o Joseph era muito bem visto e famoso pela sua profissão. O Joseph nasceu em 1935 e ele foi criado pela mãe. A mãe dele nunca quis ter filhos, então ela não era muito amorosa com ele. O Joseph era espancado pela mãe com muita frequência e muitas vezes era abandonado sozinho em casa por dias. Ele acabou nas mãos de um orfanato quando entrou na adolescência, onde ele sofreu muito bullying por ser um filho bastardo. Apesar de tudo que ele passou, ele acabou se dedicando aos estudos e se tornou um bom engenheiro. Só que assim que ele se casou com a Rosemary, ele passou a reproduzir o comportamento da sua mãe com a sua própria família. Ele também tinha um hábito terrível de espionar casais em momentos íntimos pelas janelas das casas. Ele era um tarado, ele perseguia mulheres nas ruas e aos 32 anos ele foi sentenciado a 18 meses por estupro de uma dessas mulheres. Parece pouco tempo, mas como sempre dá para piorar, ele cumpriu apenas 12 meses de prisão e depois foi liberado por bom comportamento. Nesse tempo, Rosemary, sua esposa, negava tudo o que aconteceu. Ela dizia que ele era inocente, que nunca tocaria em ninguém, e ela mentia para os próprios filhos, dizendo que ele havia viajado a trabalho, enquanto na verdade ele estava preso. Apesar de ser um homem bem respeitado, ele também era conhecido por ser sério e ter um ar bem autoritário. Só que dentro de casa, com sua esposa e seus filhos, ele era um pouco demais, quase um tirano. Ele era muito autoritário e dentro de casa, quem ditava as regras era ele, e a sua esposa tinha medo dele, era muito submissa, e ele batia dela frequentemente, às vezes por um motivo nenhum. Ele exercia um papel de pai extremamente rígido e com ela era muito pior. Ele estava sempre em cima dela, levava ela para onde quer que ele fosse e estava sempre pegando no pé dela por qualquer coisa. Ele mexia nas coisas dela e também lia o seu diário, então, mais que os outros irmãos, a Elizabeth tinha privacidade zero. Além de tudo isso, aos 11 anos ela foi abusada pelo pai pela primeira vez e a partir daí os abusos continuaram. Ele dava investidas sexuais na filha a todo momento, ele se tocava na frente dela e passava a mão nela. Então, lembrando que ela fugiu quando tinha 16 anos e não é à toa, né, gente? Já fazia 5 anos que ela estava sendo abusada dentro de casa, então a gente consegue entender até o porquê. Outra coisa que explica também era o fato dela não ter muitas amigas, ela era proibida de sair de casa com as amigas, a vida dela era da escola para casa sempre, ela só saía de casa com seu pai. E sobre meninos nem se fala, ela era expressamente proibida de pensar em namorar, então ela nunca tinha pensado nisso antes. E por causa de tudo isso, apesar dela ser uma adolescente e estar na melhor fase da vida dela, a vida dela era dominada totalmente pelo pai. Foi sobre esse comportamento que o Joseph tinha como pai rígido que a polícia ficou sabendo pelas amigas da Elizabeth, então eles começaram a acreditar também que ela tinha fugido de casa para se livrar dele. A polícia estava fazendo a sua investigação, mas sem nenhuma pista nova e uma opinião formada sobre o caso, eles acabaram com o tempo esquecendo. Só que 24 anos depois do desaparecimento dela, o Joseph levou no hospital uma menina totalmente desconhecida e dizia que aquela se tratava da filha da Elizabeth. A menina deu entrada no hospital já inconsciente, o seu pulmão e o fígado estavam falhando e ela deu entrada imediata na UTI. E imagina, gente, os médicos ficaram desesperados para entender qual o problema que ela tinha, mas eles não encontraram nenhum registro médico dela, ela simplesmente não existia e seu nome não estava no banco de dados nem daquele hospital, nem de nenhum da região. Joseph foi questionado pelos médicos, mas ele não dava nenhuma resposta plausível. Ele disse que essa menina de 19 anos simplesmente apareceu na casa deles e que ela estava com uma carta escrita à mão pela Elizabeth Fritzl. Ele também alegou que essa seria uma das várias cartas que ela já tinha mandado para a família. Ele contou para os profissionais que a Elizabeth tinha deixado na frente da casa deles já 3 crianças para que eles cuidassem, que ela nunca aparecia, mas sempre deixava uma carta explicando a situação, que ela não tinha condição de cuidar dos filhos dela.
Então a família simplesmente ficava responsável por cuidar e criar desses filhos que ela tinha. Então dessa vez, com a aparição dessa menina aí de 19 anos lá na frente da casa dele, ele não ficou nem um pouco surpreso. Nessa vez na carta dizia que a Christy, essa menina de 19 anos, era a filha mais velha dela e que ela estava tendo problemas de saúde gravíssimos que ela não teria condição de bancar um tratamento. Só que é óbvio que essa história não ficou só entre os médicos, eles acionaram a polícia, eles acharam tudo aquilo muito estranho. Tudo que eles queriam era que a Elizabeth aparecesse e dissesse qual era o problema da filha dela, porque não tinha nenhum prontuário médico, nada que os dissessem como tratar a menina. Então o caso do desaparecimento da Elizabeth Fritzl foi reaberto pela polícia, eles começaram as buscas novamente e a mídia também se envolveu prontamente, todos os jornais estavam falando sobre ela, noticiando sobre a história, pedindo que ela aparecesse para dar as informações certas. Era o único jeito de salvar a vida da menina, porque ela, como mãe, deveria saber tudo desde o nascimento, então só ela poderia dizer qual que era o problema que ela tinha. Só que, surpreendentemente, no dia seguinte, o Joseph reaparece no hospital e com ele está Elizabeth Fritzl. Ele disse que tinha encontrado ela na rua e a convenceu de ir até o hospital para salvar a vida da filha. Só que o que mais chocou os profissionais foi a aparência de Elizabeth. Ela estava péssima, ela deveria ter uns 45 anos na época, mas ela parecia ter muito mais por conta da sua aparência. A pele dela era praticamente transparente, os dentes eram muito sujos, parecia que ela não escovava os dentes há muitos anos. E ela também estava muito magra e desidratada, em outras palavras, parecia que ela também tinha a mesma doença da filha. Além de tudo, os médicos perceberam que ela era muito quieta, que ela estava com medo de falar qualquer coisa errada perto do seu pai, e foi aí que eles acionaram a polícia. Então ela passou a ser questionada pelos médicos, como ela, como uma mãe, não percebeu que a menina estava extremamente doente antes que ela ficasse naquele estado de coma. Só que apesar de tudo, Elizabeth também estava em um estado deplorável, então a polícia decidiu intervir, porque eles perceberam que ela também não dava nenhuma resposta concreta, tudo que ela explicava não fazia sentido algum, e eles perceberam que ela também estava com medo de falar algumas coisas na frente do Joseph, seu pai. Foi aí que a polícia decidiu levar pai e filha para a delegacia e interrogar eles separadamente. Foram 5 horas de interrogatório, Elizabeth dava volta nos policiais, até que ela decidiu contar tudo. Naquele momento, ela fez um trato com os policiais dizendo que falaria toda a verdade, isso se a polícia prometesse que ela nunca mais precisaria ver o pai dela novamente. Foi aí que, depois de 5 horas de interrogatório, a Elizabeth começou a falar e ela revelou uma das histórias mais bizarras que eu já escutei na minha vida. Ela falou que sumiu porque tinha sido aprisionada no porão da sua própria casa desde 1984 e que a sua filha havia adoecido por conta do estado do ambiente que ela vivia desde que nasceu. Ela contou que o seu pai Joseph havia sequestrado há 24 anos atrás e desde então ela permanecia em cativeiro embaixo da casa da família, sem que a mãe ou os irmãos desconfiassem de nada. Desde que ela foi aprisionada, os estupros eram frequentes, o que acarretou em 7 filhos, todos eles tidos pelo incesto do seu pai. O Joseph foi imediatamente interrogado e colocado sob custódia. Ele confessou ter planejado tudo desde 1978, quando ele comprou uma residência onde a família morava e lá ele construiu um bunker no lugar do porão. Só que a ideia inicial do Joseph era construir uma casa subterrânea em que planejava trancar uma mulher. Acredita-se que ele teria planejado sequestrar qualquer outra mulher para se tornar a sua escrava sexual, mas em algum momento ele achou conveniente fazer isso com a própria filha. A casa subterrânea foi feita exclusivamente por ele e conforme os anos foram se passando, ele ia aumentando o local ainda mais. O acesso ao bunker era extremamente difícil e é claro que havia um ótimo sistema de segurança. Para acessar o bunker tinha que passar por 5 portas, as quais as chaves eram muito bem escondidas pelo Joseph. Algumas portas dispunham-se de sistema de segurança eletrônico, as quais somente ele sabia a combinação. O bunker eram vários corredores, praticamente um labirinto, e a entrada do cativeiro ficava na última sala, tinha uma porta com sistema elétrico que só abria do lado de fora e somente ele sabia a senha. Então, no dia 28 de agosto de 1984, ele colocou o plano dele em prática. Ele chamou Elizabeth até o porão da casa, pedindo que ela ajudasse ele a consertar uma das portas do porão. E naquele momento, quando eles estavam sozinhos lá embaixo, ele usou uma toalha com cloroforme para sufocar e ela desmaiou imediatamente. Ela acordou horas depois, desesperada, ela não sabia onde estava, o quarto estava escuro e aí ela percebeu que ela estava acorrentada. Ela ficou trancada naquele cativeiro por 24 anos e nesse meio tempo muita coisa aconteceu. Ela disse que ficou 24 horas sozinha naquele quarto escuro sem saber o que estava acontecendo, até que no dia seguinte seu pai apareceu e não trocou nenhuma palavra com ela, apenas levou alguma coisa para ela comer.
E assim era o tratamento do seu pai com ela. Ela simplesmente achou que ela estava sendo castigada por algo que ela fez. Então ela achava que aquilo ia passar e que logo ele libertaria ela de lá. Mas se passou 1 ano e nada tinha acontecido. Foi aí que tudo piorou, porque além dela estar presa lá há muito tempo, comendo muito mal, o seu pai também começou a estuprar ela. Segundo seu depoimento, ela era obrigada a assistir filmes pornográficos e depois reproduzir tudo que via com o seu pai. Conforme a investigação, estima-se que ela foi estuprada aproximadamente 3.000 vezes pelo seu próprio pai. Aos 23 anos, ela engravidou pela primeira vez. Ela implorou por assistência médica para Joseph, mas ele recusou. A única coisa que ele fez foi levar alguns livros para ela que falavam sobre maternidade e gravidez. Do parto foi se aproximando, Joseph também a levou uma tesoura e algumas toalhas, e o parto foi caseiro e Elizabeth deu à luz sozinha. E assim também foi com os outros 6 filhos que ela deu à luz ali mesmo no cativeiro. Um dos seus filhos, o Michael, nasceu em 1996 e tinha problemas respiratórios graves. O Joseph se recusou a levar a criança no hospital e, infelizmente, ele acabou falecendo por complicações no pulmão na frente da própria mãe. Joseph deixou o corpo da criança no quarto por algumas horas e depois o levou. Ele jogou o corpo da criança no aquecedor que havia no bunker, onde foi incinerado. E é claro que conforme Elizabeth tinha seus filhos, o cativeiro foi ficando cada vez menor. Não tinha espaço suficiente para eles lá dentro, então o Joseph resolveu ampliar o espaço. Ele fez a Elizabeth e as próprias crianças cavarem ali dentro, até que eles conseguiram ampliar um novo espaço, onde dava para fazer um quarto. Só que o espaço continuava sendo muito pequeno e, apesar disso, as crianças começaram a nascer com problemas respiratórios por conta do ambiente que elas nasceram. O lugar era extremamente insalubre, era úmido e era muito quente no verão e extremamente frio no inverno. Então as crianças nasciam já com problemas respiratórios graves ou contraíam com o tempo. E foi aí que o Joseph teve a brilhante ideia de começar a tirar algumas crianças de lá. Acredita-se que ele teria selecionado as crianças que mais faziam barulho, as que mais choravam, para tirar do cativeiro. E a primeira criança foi a Lisa, que tinha apenas 9 meses quando saiu de lá. O Joseph colocou ela numa cesta e colocou na frente da casa com uma carta escrita à mão pela Elizabeth. É importante lembrar que a primeira carta que a família recebeu dela também foi ela que escreveu à mão, e o Joseph levou-la para cima e colocou na caixa do correio para que a mãe dela lesse e não ficasse tão preocupada. Enfim, deu certo o plano dele, porque até mesmo a família acreditou em tudo aquilo e parou de procurar. Dessa vez ele obrigou ela a escrever uma carta dizendo que ela estava bem e que ela tinha tido aquele filho, mas que ela não tinha condição nenhuma de cuidar. Ele colocou a criança de apenas 9 meses numa cesta junto com a carta nas proximidades da casa, até que a mãe de Elizabeth achou no dia seguinte. E nos anos seguintes, o Joseph levou mais 2 crianças que ele tinha tido com a Elizabeth lá para cima, sempre usando a estratégia da carta, do cesto. Ela achava aquela criança com aquela carta na frente da sua casa e ela sempre sabia que vinha da Elizabeth. Ela tinha quase certeza que se tratava dos filhos dela mesmo, até porque não tinha dúvida nenhuma, as crianças nasceram com a cara do Joseph, então ela era super solidária, ela não pensava 2 vezes antes de pegar, de acolher, e ela criou as crianças como se ela fosse a mãe. E eu não sei, eu acho que isso é o que mais me deixa triste nesse caso, porque além da Elizabeth ter passado tudo o que passou, ela também se passou por irresponsável pelos olhos da família, como se ela tivesse fugido, tido um monte de filhos por aí, depois jogado ali para a família cuidar. Além disso, os filhos dela que foram mandados lá para cima cresceram acreditando que a mãe era responsável, que a mãe tinha abandonado eles, então tudo isso torna o caso ainda mais triste. É importante falar que, apesar de toda a situação que ela estava passando, lá embaixo ela criou os filhos dela do melhor jeito possível. Tudo que ela tinha eram livros sobre a maternidade, sobre como criar uma criança. Então ela usava esses livros da melhor maneira para entender como era ser mãe, e mesmo assim eu acredito que não seja o suficiente. Ela também se virou em 10 para educar os filhos lá embaixo. Ela ensinou alemão, que é a língua que eles falam lá na Áustria. Ela ensinou matemática, o básico que ela conseguia, que ela sabia. Então eu acredito que ela tenha sido uma ótima mãe, principalmente na situação que ela estava. O Joseph planejou tudo meticulosamente. Ele largou seu emprego como engenheiro numa empresa bem renomada da época para empreender no ramo imobiliário, e assim ele teria mais tempo livre para viver essa vida dupla. Às vezes ele dizia para a mulher dele que ia viajar, e aí ele usava esse tempo para fazer compras para a família de baixo. Ele ia sempre num mercado diferente, em bairros diferentes, para ninguém suspeitar de nada ou questionar ele de alguma coisa. E às vezes também ele descia no porão e ficava dias lá embaixo,
Então ele realmente tinha uma vida dupla, ninguém nunca desconfiou disso. Como eu já falei, a família tinha uma boa condição financeira por conta da formação do Joseph. Então eles viajavam, eles tiravam férias com as crianças, com a família inteira. E numa dessas também o Joseph achava conveniente levar fotos para mostrar para a família dele lá de baixo, para Elizabeth e para as crianças. Então imagina, gente, que situação dolorosa. As crianças lá embaixo nunca tinham visto o mundo como ele era. A única imagem do mundo que eles tinham era o que eles viam pela televisão, porque lá embaixo tinha uma televisão de tubo. Então eles assistiam alguns filmes, noticiários, e eles também viam a praia, eles viam os parques, as ruas. Na cabeça deles, tudo aquilo era ilusão, era magia. Eles não sabiam que aquilo acontecia, existia de verdade. Então o Joseph levava fotos para eles verem lá embaixo, fotos deles no churrasco da família, deles nas praias, se divertindo, nas férias, enquanto eles estavam lá confinados. Então tudo isso é muito doloroso, muito triste de se imaginar. Quando tudo foi descoberto, a polícia foi imediatamente até a casa e liberou as crianças que ainda estavam presas no bunker. Segundo o depoimento dos agentes, o lugar era extremamente apertado, não dava para ficar em pé com a coluna reta. O lugar também tinha forte cheiro de mofo e era extremamente frio. Os filhos da Elizabeth também tinham uma aparência péssima, uma aparência de doente. A pele deles era muito clara, imagina, nunca viram sol na vida. Eles também apresentavam claros sinais de desnutrição. Apesar de tudo, segundo os agentes, as crianças eram muito educadas, e a parte do depoimento dos agentes que mais me marcou foi que um deles falou que na ida para o hospital, quando eles estavam levando as crianças para lá, o filho mais novo da Elizabeth ficava grudado na janela, ele ficava olhando tudo que passava, as árvores, o céu, os outros carros. Então ele nunca tinha visto isso na vida dele, para ele era tudo uma ilusão. Então imagina, gente, uma criança de 5 anos vendo o mundo pela primeira vez. É inspirador, mas é triste ao mesmo tempo. As crianças foram levadas para o mesmo hospital que estava a Kristen, de 19 anos, a filha mais velha da Elizabeth, e ela conseguiu sair do coma, conseguiu sobreviver e ficou bem. Então vocês devem estar se perguntando como assim 24 anos a menina presa lá embaixo e ninguém desconfiou de nada, 7 pessoas morando na casa tirando os inquilinos. Os irmãos de Elizabeth falaram em depoimento que o pai era extremamente autoritário e que jamais eles chegaram perto daquele porão, que desde que ele começou a construir o porão ele deixou expressamente proibido deles chegarem perto da porta, dizendo que aquele seria o local de trabalho dele, então ele não poderia nem ser incomodado, então eles nem chegavam perto da porta da entrada do porão. O resto a gente já sabe, né, gente? A Rosemary, a mulher dele, era muito submissa, ela apanhava diariamente, ela não tinha boca pra nada dentro de casa, então quem dirá em confrontar o marido e ir até lá. Enfim, a gente consegue entender mais ou menos como que isso ficou escondido por tanto tempo. Os inquilinos que alugavam aqueles quartos extras que tinham no apartamento também disseram que nunca chegaram a desconfiar de nada daquilo. Eles também confirmaram que o Joseph tinha um ar super autoritário, que quando eles assinaram o contrato, eles foram expressamente proibidos de ir no pátio da casa ou de chegar perto do porão, e que a quebra de qualquer uma dessas regras acarretaria em despejo imediato. Então eles nunca chegaram a quebrar essa regra. Teve um inquilino especial que deu seu depoimento para a polícia e ele contou que no tempo que ele alugou o quarto ali, ele tinha um cachorro. Ele disse que conversou com o Joseph, que o permitiu soltar o cachorro no pátio. Ele não podia entrar no pátio, mas ele podia simplesmente largar o cachorro pelo portãozinho e ele podia ficar por ali. E ele confirmou que uma lembrança esquisita que ele tinha era que cada vez que ele soltava o cachorro no pátio, ele ficava num lugar específico do pátio, chorando ali, tentando cavar o lugar. Então eu acredito que ele escutasse alguma coisa, ou sei lá, cachorro sente, né? Só que apesar desse comportamento do cachorro dele, ele nunca chegou a imaginar, cogitar que uma coisa dessa estivesse acontecendo ali. Também porque é a última coisa que alguém pode pensar, não é a primeira, né? Imagina, eu tô escutando um barulho, eu acho que tem alguém em cativeiro há 24 anos debaixo do solo. É impossível pensar nisso. Então, eu acredito que eles nunca teriam desconfiado disso, tampouco a família do Joseph. Joseph Fritzl foi julgado por incesto, estupro, sequestro, escravidão e assassinato. No seu primeiro julgamento, ele alegou que só queria proteger a filha do estilo de vida que ela queria levar. Talvez ele achasse que a filha iria o defender para encobrir o crime e deixar seu pai livre. Mas depois de ouvir o depoimento doloroso de quase 11 horas da sua filha, ele assumiu total responsabilidade pelos seus atos. Durante o julgamento, a cidade foi tomada pela imprensa, tinham jornalistas do país inteiro cobrindo o caso para a mídia. E com isso, durante o julgamento, o Joseph escondia seu rosto com uma pasta. Ele foi condenado à prisão perpétua e ele nunca foi visitado por nenhum membro da sua família, ao não ser a sua irmã. O depoimento de quase 12 horas de Elizabeth foi gravado e passado em tribunal, pois a polícia cumpriu a promessa de que ela nunca mais precisaria ver seu pai outra vez.
As autoridades se redobraram e fizeram de tudo para proteger Elizabeth e seus filhos durante todo o processo e julgamento. Ela e os filhos assumiram uma nova identidade, ganharam assistência médica, financeira e psicológica, e eles foram mandados para um vilarejo chamado Vila de X, que é um vilarejo afastado de tudo e de segurança máxima. A nova identidade dela e de seus filhos, tal como a localização da família, permanece oculta até hoje. Na internet se acha muito pouco sobre o paradeiro da família e eu acredito que é uma coisa boa porque o governo assumiu o papel de trazer segurança e conforto para aquela família, para que eles consigam se recuperar de todo o trauma. Apesar dessa escassez de informação, em 2019, um site austríaco publicou uma matéria sobre ela e afirmou que ela teria se apaixonado por um dos seus guarda-costas e que eles planejavam se casar em outubro de 2020. Em março de 2019, o site O Globo citou o jornal austríaco Österreich, disse que Joseph continua preso, mas que aos 80 anos de idade estaria sofrendo de demência. Apesar de tudo, Joseph, também conhecido como Monstro de Amstetten, poderá ganhar o direito de liberdade condicional após cumprir 15 anos de prisão em regime fechado. E, gente, eu não tenho muito para falar sobre esse caso, mas tudo que eu desejo é que Elizabeth e seus filhos tenham uma vida longa, próspera, cheia de paz, saúde, e que o Joseph morra o quanto antes. Ou que ele tenha uma morte lenta e dolorosa. Sim. Mas então, gente, esse foi o caso de hoje. Por favor, antes de sair, não esquece de deixar o like e deixar um comentário aqui pra mim, bem amoroso. Deixa nos comentários outros casos que você gostaria de me ver contando aqui no canal. E não esquece de ativar o sininho, porque toda semana tem vídeo novo e você não pode perder nenhum deles. Lembrando que agora eu tenho playlists no canal, então essa é uma delas. Essa aqui fala sobre serial killers, então eu sei que vocês gostam, podem ir lá. E por favor, qualquer vídeo que vocês assistirem, não esquece de curtir, porque isso é muito importante pra mim. Esse foi o caso de hoje e até a próxima!